Fique no templo. Presbítero, irmão Marcelo. A paz do Senhor, amém, meus irmãos? Por favor, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 16. Quero aqui externar a minha saudade dos irmãos. Eu fiquei 2 semanas sem comparecer à igreja. E realmente eu sinto muita saudade dos irmãos aqui. E é muito bom louvar a Deus junto com vocês, meus irmãos. É muito bom exaltar ao nome do Senhor junto com vocês. Amém? Porque quando nos reunimos somos um corpo. Um corpo que adora e exalta ao nome de Jesus. Amém? Quero externar isso aqui a todos, em nome de Jesus. Amém? 2 Reis, capítulo 8, versículo 16. Vamos ler até o versículo 24. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar em Jerusalém, por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra para atacar a cidade de Zeir. Os edomitas cercaram o rei e os comandantes dos seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de Jeorão desertou e voltou para casa. Até hoje, portanto, Edom é independente de Judá. A cidade de Líbna também se rebelou nessa ocasião. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e tudo o que ele fez estão registrados no livro das histórias dos reis de Judá. Quando Jeorão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acasias foi seu sucessor. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus Santo e Poderoso, graças te dou pela oportunidade que o Senhor nos dá essa noite, Deus. Ó Pai Santo e Poderoso, a glória é sua, a honra é sua, tudo pertence a ti, Deus. Nós não nos reunimos aqui, Pai, para exaltar homens, para elogiar homens, para engrandecer homens, ó Deus, mas nós nos reunimos aqui para que todo o nosso talento que o Senhor nos deu, todas as nossas palavras, os nossos louvores, as nossas canções, as nossas orações, todas elas são para render glórias a Ti, Pai. Nenhum de nós aqui estamos por outro motivo aqui, Senhor, a não ser glorificar, exaltar, bendizer, magnificar, ó Deus, o Teu soberano e suficientemente nome, Pai. Seu nome que é suficiente, Deus. A Ti seja a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. A minha irmã pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós lemos é a história de Jeorão. Ele também está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 21. Eu preferi ler para os irmãos aqui, para iniciar a exposição da palavra de Deus, o livro de 2 Reis, capítulo 8, porque ele é mais, como eu posso dizer, resumido, e ele tem menos cenas constrangedoras da vida de Jeorão. Mas os irmãos depois podem ler, eu vou citar aqui alguns textos de 2 Crônicas, capítulo 21. É interessante que a monarquia
de Israel, de Judá em especial, mas inicialmente de todo Israel, ela começa com Saul. Mas o primeiro rei que tem descendência no trono, os irmãos sabem que é Davi. Davi, ele não é um rei perfeito. Davi é um rei que comete muitas falhas. Mas Davi é um rei que ele se arrepende depois de ver os seus erros, reconhecer os seus erros, ou até mesmo ser apontado pelos seus erros. Davi se arrependia dos seus pecados, das coisas de mal que ele havia feito. E Deus, misericordioso como sempre é, ao ver o coração arrependido, o Senhor não nega misericórdia. Todos nós somos passíveis a erros e falhas. Ninguém aqui é perfeito. A diferença é o comportamento que nós temos diante dos nossos erros. Nós podemos terceirizar a culpa, dizer que erramos por motivo A, B ou C. Mas o conselho bíblico para nós é: arrepende-te, volte às primeiras obras, reconheça as suas falhas, reconheça os seus erros, porque Deus é poderoso e fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda a injustiça. Então Davi, ele tem um sucessor. Vocês sabem que é o sucessor de Davi, é Salomão. E é interessante que há um capítulo da vida de Salomão muito interessante, que é quando Deus aparece a ele em sonho e diz: o que você quer, Salomão? E ele poderia escolher riqueza, ele poderia escolher a derrota dos seus inimigos, mas ele vai no conselho do seu pai. Isso é interessante falar. Provérbios capítulo 4 é um texto escrito por Salomão, e a partir do versículo 3 ele vai dizer: o meu pai me dizia, o meu pai dizia para mim, fique atento às minhas palavras, busque a sabedoria. Se você puder escolher alguma coisa, escolha a sabedoria. Então ali, naquele momento, ele vai ouvir o conselho do seu pai. E ao contrário de pedir riquezas, ao contrário de pedir a derrota dos inimigos, ele vai pedir sabedoria. Me dê sabedoria para poder guiar esse povo. Mas Salomão também errou. Salomão também falhou. O reino de Salomão também não foi perfeito. Então nasce de Salomão Roboão, que é o outro que vai virar rei. Eu costumo chamar Roboão do pai da divisão, porque é Roboão, quando está reinando, as pessoas chegam para Roboão, os seus súditos, o seu povo, chega até Roboão e fala: olha só, diminui a carga, diminui os impostos, parece o Brasil, né? Diminui os impostos, diminui as coisas aí que está difícil. Não temos dinheiro para pagar tudo, porque o imposto é alto demais. Roboão, então, procura o conselho das pessoas mais velhas, das pessoas com mais experiência, o que fazer. Então eles dizem: Roboão, atende o povo, ouça o povo, diminua a carga, diminui o peso. Roboão não fica satisfeito, porque isso é a realidade de muita gente. Muita gente procura conselho a fim de ouvir o que quer. E quando não ouve o que quer, vai buscar conselho em outra pessoa. Até ouvir o que quer e dizer: eu segui o conselho de fulano. Então ele vai procurar os seus amigos, os mais novos. Os seus amigos falam: olha só, diga para o povo que o seu dedinho mindinho é mais grosso do que o dedão do seu pai. Fala para o povo que o seu pai feriu eles com vara, você vai ferir com escorpião e serpente. Então a tribo do norte, composta de a região do norte, composta de 10 tribos, ele se afasta do reino. Roboão faz uma espécie de divisão do reinado. Nós temos agora o reino do sul, formado por Judá e Benjamim, e o reino do norte, formado pelas outras tribos. E aqui começa a divisão, em Roboão. De Roboão nasce Abias. Abias é o primeiro rei em que vai acontecer uma guerra civil. É Judá lutando contra Israel, meus irmãos. Luta entre irmãos. Você acha que isso acontece hoje? Eu acho que não acontece mais, né? Luta entre irmãos, acabou, é só paz que reina. Não. Lá aconteceu primeiro, no reino de um homem chamado Abias. Guerra entre irmãos. Vamos fazer as contas. Primeiro, Davi, um rei que reinou por todo Israel, todas as 12 tribos. Segundo, Salomão, reinou por todas as 12 tribos.
Então nasce Roboão, um rei ruim, o pai da divisão. Nasce Abias, um rei ruim, aquele que faz guerra entre os próprios irmãos. Só que de Abias nasce um outro rei chamado Asa. Asa é um rei que vai chamar a todos de novo à adoração. Vai de novo levantar os altares a Deus. Vai destruir os altares idólatras. Então o povo começa a buscar a Deus de novo, um rei bom. Depois de Asa nasce Josafá, um outro rei bom, não perfeito, mas foi um rei bom, que trouxe de novo a adoração. Vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus. Josafá começou a reinar com 35 anos, aprendeu muita coisa com Asa. Vai aqui um conselho para nós: aprenda as coisas boas com as pessoas boas que convivem contigo. Então ele começa a reinar com 35 anos, e de Josafá nasce esse que nós acabamos de ler a sua história. O nome dele é Jeorão, e ele compõe uma das mais tristes e lamentáveis páginas da história da dinastia davídica. Jeroboão, ele está ali na mesma prateleira que Manassés, na mesma prateleira que o próprio Roboão, na mesma prateleira de uma mulher chamada Atalia, que é a esposa dele, que também vai ser uma rainha regente. Ele está no mesmo patamar das pessoas de crueldade, de afastar as pessoas de Deus, de afastar Israel de Deus. Ele vai procurar fazer com que o povo busque de novo a idolatria e se afaste completamente do Senhor. Como eu falei, Jeorão era filho de um homem de Deus, de um servo de Deus. No versículo 16 que nós lemos mostra isso. Porém, ele não foi pelo caminho do seu pai. Ele não vai pelo caminho da adoração a Deus. O texto diz que ele vai pelo caminho dos reis de Israel. E em Israel não teve nenhum rei bom. Israel não tinha nenhum rei que ele pudesse se espelhar. Olha o seu pai. Josafá foi um rei temente a Deus. Josafá, ele destruiu os altares idólatras de Judá. Josafá, ele enviou levitas e oficiais para ensinar o povo de Judá a lei, as escrituras. Josafá, ele manda que os juízes administrem com o país na questão da palavra de Deus. Vamos chegar para Deus. No 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 5 a 7, ele manda que os juízes vão guiar o povo para fazer a vontade de Deus. Ele estabeleceu pessoas para serem assim. Jeorão, ele está vendo Josafá, e por causa da dedicação de Josafá às coisas de Deus, 2 Crônicas 19 mostra que os inimigos de Josafá agora pagam tributo a Josafá. Por causa da vida que ele tem com Deus, Deus prospera o reinado de Josafá. Então, por que fugir do caminho? Por que ir para outro caminho? Por que buscar uma outra coisa? No versículo 18, a Bíblia diz que ele contrai um matrimônio com uma das filhas de Acabe, que é feito antes de Josafá morrer. A Bíblia diz que existia uma espécie de acordo de casamento. E sabe, a Bíblia, ela apresenta mulheres como Abigail, por exemplo. Livro de 2 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Abigail era prudente, Nabal não era prudente. Aqui já é um homem imprudente casado com uma mulher completamente imprudente. Não tem como dar certo. Não tem como ser uma coisa muito boa. Ele seguiu, 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 6 e 7 diz: seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Nós temos hoje um descendente de Davi que é rei e reina para todos sempre. Jesus é da descendência de Davi. Jeorão fez tudo possível para que Deus desse um fim ao povo de Judá. Jeorão fez todos os esforços possíveis
para que Deus destruísse completamente Judá. Por que Deus não destruiu Judá? Por causa de uma promessa. Deus é fiel. Nós vemos isso em muitas vidas, muitas famílias, muitas pessoas que são até questionadas: meu Deus, como esse filho ainda está vivo? Como essa pessoa ainda está viva? Porque Deus fez uma promessa para a mãe. Deus fez uma promessa para o pai. Deus fez uma promessa. E o Deus que faz a promessa, Ele cumpre a sua palavra. Dos 19 reis que teve na tribo do norte, Acabe foi o pior. E Jeorão estava seguindo os passos, não de Josafá. Jeorão estava seguindo os passos de Acabe. No versículo 20 tem um detalhe muito interessante. Os edomitas, eles vão perceber que Jeorão não está no caminho do Senhor. É impressionante que isso não é algo que aconteceu apenas com Jeorão. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, olha que interessante esse trecho da vida de Saul. Saul é um rei que no capítulo 14, 15, 16 de 1 Samuel, ele vai dar uma coça nos filisteus. Os filisteus saem correndo desesperados de Saul. Os filisteus estão completamente atordoados. Saul havia dado um golpe muito poderoso nos filisteus. Guerras haviam sido vencidas, os filisteus haviam fugido, estavam sendo perseguidos. Não tem como lutar contra Saul. No capítulo 16, Saul é atormentado por espírito maligno, está distante de Deus. No capítulo 15, Saul é repreendido por Samuel publicamente, está longe do caminho de Deus. No capítulo 17, que é o texto que fala de Golias, é vencido por Davi, o texto começa, muito importante você saber disso, o texto começa com o exército dos filisteus no terreno de Israel. Os filisteus estavam dentro de Israel. Por quê? Porque Saul estava fraco, desviado, longe de Deus. Quer saber uma verdade espiritual? Quanto mais distante nós estamos de Deus, mais armas o diabo tem contra estes. É isso que ele faz. Saul está desviado? Não, nós estamos poucos, estamos perdidos. Nós perdemos batalhas recentes, mas o Deus de Israel não está com Saul. E se Deus não está com ele, então nós podemos contra ele. Nós só somos mais do que vencedores porque Deus está conosco. Se Deus não estiver conosco, nada nós podemos fazer. É isso que Jesus disse: sem mim, nada vocês podem fazer. O texto diz que os edomitas não tinham nem reis. Os edomitas, eles não tinham ninguém. E a partir de Jeorão é que eles constituem um rei. O texto está aqui, nós lemos. A partir daqui eles falam: vamos ter uma monarquia. Quer saber um exemplo? Algo interessante. A coisa é tão feia que Deus usa o profeta Obadias para falar contra os edomitas. É um texto muito interessante, é poucos versículos no livro de Obadias, mas é Deus falando contra os edomitas. Os edomitas, a partir daqui, são perseguidores completos de Israel. Você quer saber quem é um edomita? O último edomita bíblico que aparece? A dinastia herodiana. O pai de Herodes era edomita. Por implicação, Herodes também era edomita. Herodes, todos os Herodes que aparecem, Herodes, Filipe, todos eles eram edomitas. Herodes passou Tiago a espada, de Herodes Agripa, entre outros Herodes. Herodes o Grande era tão perverso que teve 40 filhos. E ele matou, ele pessoalmente, matou todos aqueles que pareciam para ele uma espécie de adversário, de ameaça. Matou um sobrinho porque riu dele. Matou afogado, enquanto afogava ele, ria, sorria. Matou irmãs, matou irmãos. O edomita fez muito mal para o povo de Israel, cobrava tributos absurdos. Então Israel foi, por causa de Jeorão, irmãos,
sofreu por séculos, séculos e séculos. Por quê? Porque Jorão decidiu se parecer com gente do norte e não se parecer com seu pai Josafá. Eu prefiro me parecer com meu sogro Acabe do que me parecer com meu pai Josafá. Jorão começa a reinar com 32 anos. Com quantos anos Josafá começou a reinar, você lembra? 35. Jorão teve tempo suficiente para aprender como se comportar. Teve tempo suficiente para aprender como andar, como falar, como agir, como proceder. No entanto, ele preferiu andar pelos caminhos da perversidade. No versículo 22 diz que eles eram contrários a Judá, os edomitas. Até o dia em que o livro de 2 Reis foi escrito, eles eram contra o povo de Judá. E essa é a infidelidade. A infidelidade leva o homem a nutrir para si inimigos. Essa é a verdade, porque não há honestidade no mundo. Não há amizade no mundo. Você pode ser iludido por isso. Você pode acreditar nisso. Não, fulano é meu amigo. Você pode ser iludido com isso. Mas não há amizade no mundo. Não há amigos no mundo. Você tem vários e vários. Talvez eu fale melhor a partir da minha realidade, a realidade que eu mais tenho acesso. No tráfico de drogas, eu nunca participei disso. Mas a gente tem pessoas, conhecidos que foram, que eram, que já foram, e vocês também conhecem alguém que tinha um fulano como amigo. E no final das contas, o próprio amigo entregou, defamou ou até mesmo matou. Não existe amizade. Empresa, meu amigo aqui na minha empresa, espera a promoção aparecer. Quando a promoção aparecer, aí a amizade acaba. Amém? Ô, glória. Quero ler com os irmãos um texto. 2 Crônicas 21, do versículo 12 ao 15. Aqui é falando sobre o que Deus decide fazer. Deus olha para esse Jorão perverso e ele decide dar um fim nisso. 2 Crônicas 21, versículo 12 ao 15 diz: é isso o que diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem o do seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como fazem os reis de Israel. E também matou os seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Está escrito lá. Por isso o Senhor Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem. E vai destruir tudo o que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorando cada vez mais, até que os seus intestinos saiam do corpo. Está escrito lá no texto. Irmãos, quais eram os pecados aqui, a grosso modo, que Deus está mostrando de Jorão? O primeiro foi conduzir Jerusalém à idolatria. Conduzir o povo de Deus a adorar outros deuses. Conduzir o povo de Deus a buscar outros ídolos. A buscar outras respostas. Você acha que não tem isso hoje? Igrejas que ensinam a buscar dinheiro, ensinam a buscar fama, ensinam a buscar tudo, menos Deus. A felicidade pessoal, o sucesso pessoal. Aqui você consegue, eu gosto de dizer muito dos sobrenomes das igrejas. Aqui você encontra alguma coisa, né? Aqui ama você, né? É só você sair pela rua e você vai ver as igrejas. Igreja fulano de tal, aqui você é importante, aqui você é especial. E qual é o ensinamento que dão? Um ensino prático de como você ficar rico sem se esforçar. Não, meus irmãos.
Isso também, de certa forma, é conduzir as pessoas à idolatria. Porque elas não buscam Deus, mas elas buscam as bênçãos. Georão fazia isso. Busquem. Desse jeito aqui você consegue. Vamos clamar aos ídolos. Vamos buscar aos deuses. Deus diz: você está errado, fazendo o meu povo se desviar de águas vivas para cavar cisternas, para cavar caixas d'água. O segundo erro dele é que ele matou os seus próprios irmãos. O texto diz aqui. E aqui eu tirei uma aplicação muito interessante. Você sabia que ninguém pode dizer que é o melhor naquilo que faz? Por mais que você seja bom em alguma coisa, sempre vai ter, não quero atrapalhar você e nem mexer com o teu ego, mas sempre vai ter alguém melhor do que você. Você não é suficiente em si mesmo. Você não é suficiente em si mesmo. Deus diz para Georão: Georão, os seus irmãos eram melhores do que você. Os seus irmãos eram mais capazes do que você. Todos os reis, eles viam nos seus irmãos possíveis ameaças e matavam os seus irmãos, como eu falei de Herodes o Grande. Matavam aquelas pessoas que viam como ameaça. Você sabia que na casa de Deus é o único lugar que você tem que assumir que você é o pior dos homens? Porque Deus não chamou pessoas para se sentirem melhores, mas chamou pessoas para se sentirem amadas. Amadas por Ele. Ele me amou mesmo eu sendo assim. Ele me amou mesmo eu sendo desse jeito. Eu sendo Deus, eu não me amaria. Muita pretensão falar isso, mas eu tenho que tentar esclarecer. Eu não me amaria. Porque todos os dias, de alguma forma, eu o decepciono. Todos os dias, de alguma forma, eu peco contra Ele. Às vezes é na incredulidade. Às vezes é na maneira de falar. Às vezes é no pensar. Eu erro contra Ele e Ele mesmo assim, Ele tem sido complacente comigo, misericordioso comigo. Existem pessoas melhores do que eu. Pessoas que pecam menos do que eu. Pessoas que são mais amáveis do que eu. Pessoas que amam mais do que eu. Pessoas que se dedicam mais do que eu. Mas mesmo assim, Ele pegou eu, pegou você e disse: eu não vou te usar pelos seus méritos. Enquanto os reis de Israel viam nos seus adversários, nas pessoas melhores do que ele, nos seus irmãos, ameaças, nós temos que ser gratos. Porque Deus não escolhe pelo mérito. Deus não escolhe porque você é bom. Deus escolhe você para a glória dele, a fim de que nenhum homem se ensoberbeça dizendo: eu fiz, eu posso ou eu sou. Por isso que toda glória pertence a ele. É por isso que eu e você devemos levantar as mãos, seja cansadas ou não, e dizer: Deus, a ti seja a glória. Gideão, quantos homens você tem, Gideão? Eu tenho 32 mil. Já era pouco. Mas, Gideão, esse povo é tão corrompido, esse povo é tão soberbo, que se eles forem com 32 mil homens, com pouca gente para essa batalha, mas mesmo assim eles vão dizer que a vitória veio por mão deles. Então não, Gideão. Quem não quiser lutar pode voltar. Quem está com medo aí, manda embora. Sobraram 10 mil. E aí, Gideão? Agora nós vamos, né, Senhor? Tem quase ninguém, mas nós vamos. Não, tem muito ainda. Porque vocês não podem falar que a vitória veio pela mão de vocês. No final das contas, eram 300 homens com tocha e com vasilha na mão de barro, com cântaros. E foi a partir daqui
que Deus confundiu o exército inimigo e deu vitória a Israel. Deus não precisa de multidão. Deus usa quem quer, a hora que quer, a maneira como Ele quiser. Então o texto mostra, olha, as pessoas, eles eram melhores do que você, porque a escolha não está no mérito, a escolha está no propósito. Não é no mérito, é no propósito. Ah, Senhor, mas eu não sou a melhor cantora, mas você é adorador. Eu não sou o melhor cantor, mas você é adorador. Aleluia. Eu gostaria de mostrar para os irmãos o momento em que Deus tem essa justa ira com Jeorão, caminhando para o final já. Deus ele decide apresentar a justa ira contra Jeorão a partir de pelo menos 4 pontos que eu destaco aqui para os irmãos. Primeiro, Deus ele dá a Jeorão ausências. São 4 ausências que eu destaquei no texto. Primeiro é a ausência de paz. Quando se está longe de Deus, quando se está contra Deus, quando está se rebelando contra Deus, a primeira coisa que o homem perde é a sua paz. Ele pode ter dinheiro, mas uma preocupação consegue acabar com qualquer tipo de fonte de paz. A Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 4, que a paz que excede todo entendimento, isso significa dizer, ouça bem, que a paz que eu e você sentimos não tem explicação. A paz que o mundo tem na tranquilidade financeira, a paz que o mundo tem está na instabilidade, mas a paz que nós temos, mesmo em meio às tempestades, Deus ele está conosco. Você lembra lá da tempestade, né? Vocês vão tomar a terra. Obrigado. Vocês vão tomar a terra. Vocês vão entrar na terra. E isso significava dizer que eles expulsariam quem estivesse na terra. Com Jeorão acontece o contrário. Os edomitas estão prevalecendo. Capítulo 2 Reis 2:21. Por isso Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali eles foram cercados pelos edomitas. Para escapar, Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite. E os soldados de Jeorão fugiram para a sua casa. Os edomitas eram um povo que não tinha rei, não tinha organização militar. Jeorão era rei, filho de rei, neto de rei, tinha toda a estratégia militar à sua disposição. Mas não importa a condição de Jeorão, ele está sem Deus. E assim como o homem com Deus é maioria absoluta, o homem sem Deus é nada. Então poderia vir ali aquele exército Brancaleone, não sei se vocês conhecem a história, que é aquele exército de gente deformada, sem braço, sem perna, à base de madeira, capengando. Podia ser esse exército contra Jeorão. Seriam vitoriosos. Sem Deus,
Jeorão não tem nem força mais militar. Terceiro, a ausência de bens e da própria família. 2 Crônicas 21:17. Eles invadiram o país de Judá, derrotaram Jeorão e levaram embora todos os seus bens do palácio. E também os filhos e as mulheres de Jeorão. Deixaram somente Acasias, que é um outro péssimo rei também. Deixaram ele lá. Jeorão, por causa de uma vida distante de Deus, perdeu tudo. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 18 e 19. Depois de tudo isso, o Senhor castigou Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ele foi piorando cada vez mais, até que, depois de 2 anos, os intestinos saíram do corpo dele. Jeorão morreu sofrendo dores terríveis. O que acontece com Jeorão aqui é que ele passa uma situação intestinal tão grave, mas tão grave, que chegou um momento em que os seus órgãos internos, o seu intestino, saiu para fora. E não foram 2 dias, 3 dias. O texto diz que foram 2 anos de sofrimento. Certamente, para esse mundo caído, e para a maioria das igrejas evangélicas, é um absurdo dizer que Deus fez isso. É um absurdo dizer que Deus, ele é aquele que pune, aquele que anda contrário à sua vontade, aquele que faz o seu povo desviar. Mas a Bíblia diz, ai daquele que servir de tropeço para um desses pequeninos. Melhor que amarre uma pedra no seu pescoço e que se atire ao mar. Deus, ele olha com muito cuidado e carinho para a menina dos seus olhos. E é isso que Jeorão está fazendo, desviando o povo. Olha o que Salmo 18, Salmo número 18, versos 25 a 27 diz: Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti, e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. É isso que Deus faz com Jeorão. Ele salva os humildes, mas ele humilha completamente os orgulhosos. Por fim, o povo, ele não vai acender tochas para Jeorão. O texto ali, o texto interessante para ver o final da vida desse homem é 2 Crônicas 21. Ali o texto não vai fazer nenhum tipo de apelo do povo. O povo não vai acender tocha, o povo não vai cumprir luto. Pelo contrário, o texto vai dizer que Jeorão morreu e ninguém sentiu a sua falta. Eu não sei como ruim uma pessoa tem que ser para que absolutamente ninguém chore por ela quando ela se for. Jeorão era esse homem, que ninguém sentiu a falta dele quando ele se foi. O que nós podemos aprender com a vida de Jeorão? Eu quero dividir com os irmãos. Primeiro, filhos nem sempre são reflexos dos pais. Josafá era pai de Jeorão, mas Jeorão não seguiu os caminhos de Josafá. Os pais ensinam, esse é o papel do pai, da mãe. Ensinar o caminho que ele deve andar. Falar sobre a palavra de Deus. Mas no final das contas, não vai ser o pai nem a mãe que vai dar conta do seu filho perante Deus. Eu não vou aparecer perante Deus como advogado da Clarinha. Você não vai aparecer perante Deus como advogado do seu filho. Cabe a mim e a você ensinar o caminho que a criança deve andar, na promessa de que quando crescer, não se desviará dele. Mas não aconteceu isso com os filhos de Samuel. Os filhos de Samuel não seguiram os caminhos de Samuel.
Não aconteceu isso com Roboão, com o próprio Salomão, ou com o próprio... Nós lemos a passagem dele. Não aconteceu com eles. Porque cada um dará conta de si a Deus. O seu papel e o meu papel é sermos honestos à palavra de Deus e ensiná-la aos nossos filhos. Não negligenciarmos essa obrigação. É para a igreja, traga. É para orar, leve. Não permita que no futuro isso seja usado contra você, porque isso é no íntimo. É você para você mesmo. É lá dentro. Eu deveria ter levado. Eu deveria ter feito. Eu deveria ter contribuído. Eu deveria. Mas aí, Inês já é morta. Aí, o trem já passou e você perdeu. E sabe o que é mais interessante? É que nem sempre também a Bíblia mostra que a igreja é reflexo do seu líder. A igreja de Corinto, quem era o pastor de Corinto, meus irmãos? Vocês sabem quem era? E a igreja de Corinto era igual a Paulo? Parecia-se com Paulo? Porque o papel do líder é literalmente ensinar, admoestar, mostrar. E cabe a eu e a você seguir. A segunda coisa que eu aprendo aqui: Deus é fiel em suas promessas. Jeorão fez tudo para Deus destruir Judá, mas por causa da promessa feita a Davi, Deus preservou Judá. E essa preservação, ela vai até Cristo. Como eu disse, ela aparece em Cristo. E 3, nós podemos ainda aprender com a vida de Jeorão muito mais sobre Cristo. Quando nós olhamos para os reis falhos, pecadores, como eu disse no começo dessa mensagem, Davi não foi perfeito, Salomão não foi perfeito, Roboão não foi perfeito, Abias não foi perfeito, Asa não foi perfeito, Josafá não foi perfeito, Jeorão não foi perfeito, pelo contrário, péssimo exemplo. Mas esses reis imperfeitos, em especial Jeorão, eu vou mostrar para os irmãos, eles nos fazem olhar mais para Cristo e esperarmos mais de Cristo. Primeiro, Jeorão foi um rei cruel, completamente cruel. Cristo é completamente amoroso. Você olha para Jeorão, crueldade. Você olha para Cristo, um amor infinito. Jeorão, ele se afastou de Deus. Ele afastou o povo de Deus. Jesus é Deus e tem plena comunhão com o Pai. E ao contrário de nos afastar, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. Jeorão foi maldito. Jesus é bendito eternamente. Aleluia! Jeorão morreu sem deixar saudades. Jesus morreu, ressuscitou, e a sua igreja clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto Jeorão morre e ninguém sente a sua falta, a igreja clama: volta logo, Jesus, volta logo, Jesus, volta para buscar o seu povo, Senhor. Nós devemos estar perto de Deus, porque longe de Deus só nos resta o mesmo fim de Jeroboão, esse homem aqui, Jeorão. Só nos resta o mesmo fim se ficarmos longe dele, se obedecermos a ele, fugir dele, levarmos outras pessoas ao erro. Não. O que nos resta é dizer: Senhor,
Nós queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Nós queremos imitar as boas obras dos reis. E ao olharmos para os reis que pecaram, nós vermos neles quão perfeito Jesus é. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Deus abençoe a vida do irmão Marcelo. Deus abençoe a sua igreja, que teve o privilégio nesta noite de ouvir a ministração da sua palavra, e aqueles que